Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e hoje nós vamos trabalhar matemática. Nesta aula, vamos falar sobre a divisão dos números racionais na sua forma decimal, ok? Lembrando que os números racionais são aqueles números representados pela letra Q de quociente, ok? Bom, vamos pensar um pouquinho nessa pergunta. Olha que interessante. O número 2, nós sabemos que é o número inteiro, certo? Será que o 2, ele pode ser escrito como um número decimal? O que vocês acham, hein? Ele pode, mas vocês sabem como? Veja, como o 2 ele é inteiro, significa que as casinhas depois da vírgula, elas valem 0. Mas esse número também pode ser representado na sua forma decimal. Por quê? Porque existem situações em que nós precisamos dividir números decimais por números que são inteiros. Então, por isso também é importante conhecer a forma decimal dos números inteiros, ok? Por exemplo, vejam essa situação. Eu tenho 3 inteiros e 4 décimos, 3,4 dividido por 2. Olha lá o primeiro passo, né? Bom, como é que eu faria essa divisão? O primeiro passo é eliminar essa vírgula, né? Como que eu faria para eliminar essa vírgula? Eu andaria uma casa aqui a mais e colocaria a minha vírgula depois do 4. Então, ficaria 34. E aí eu teria que fazer a mesma coisa com o 2. Quem seria a próxima casa dele? Isso mesmo, o 0, né? Olha lá, 2,0. Então, eu andaria essa casa, eu andaria essa vírgula mais uma casa para a direita. Então, nós teríamos 34 dividido por 20, tá? Isso é uma prática para fazermos a divisão de um número racional por um número inteiro, certo? E quanto daria, então, 34 dividido por 20? Bom, como eu tive que andar apenas uma casa, modificar apenas uma casa, significa que eu vou ter uma vírgula, né? Uma casinha só após a vírgula. Então, o resultado daria 1,7, ok? Vejam esse resultado, então. Vejam essa situação, ó. Agora, é o contrário. Eu tenho um número inteiro, 30, dividido por um número decimal, certo? 2,5. Então, veja, como eu falei para vocês, o objetivo é eliminarmos essa vírgula. Para isso, eu tenho que andar uma casa, né? Tanto para o 30 quanto para o 2,5. Então, ficaria 300 dividido por 25. Ok, agora eu consigo dividir, ok? Então, ficaria 25 vezes 12, 25 vezes 12, 250, sobraria ainda 50, tá? Perdão, pessoal, 25 vezes 12 daria exatamente os 300, né? É que como 30 já é um número maior que 25, eu faria 25 vezes 1, 25. 30 menos 25 sobra 5. Ok. Aí eu abaixo esse zerinho aqui. Por que eu tenho que abaixar esse zero? Para que me dê um número suficientemente grande, né? Um número maior que 25, para eu poder dividir. 2 vezes 25, 50, e 50 menos 50 é igual a 0, ok? Bom, e quando os dois números são decimais? O que a gente faz, hein? Veja, nesse caso, nós temos 3,2 dividido por 0,25. É o mesmo procedimento. Nós temos que nós temos que pensar em eliminar essa vírgula. Quantas casas nós vamos andar para eliminar essa vírgula? Então, veja, 0,25 eu vou ter que andar 2 casas. Então, eu vou ter que andar 2 casas aqui para o 3,2 também. Só que 3,2, ele só tem uma casinha após a vírgula, né? Então, significa que eu vou acrescentar um 0. Então, na verdade, vai ficar 320
dividido por 25, ok? Então, nesse caso, nós eliminamos a vírgula, vai ficar 320 dividido por 25, e aí sim, efetuamos a nossa divisão. Então, vamos lá, vamos acompanhar aqui, ó. 32, ele já é um número suficiente, ele já é maior ou igual que 25. Então, vou fazer uma vez 25, 25. 32 menos 25 sobra 7. Eu abaixo 0, fica 70. Abaixei o meu 0, então eu faço 2 vezes 25, 50. 70 menos 25, menos 50, vai sobrar 20. Só que percebam que esse 0 aqui, gente, ele não é desse número, né? Por que eu acrescentei esse 0 aqui? Muito bem, acrescentei porque 20 não é um número suficiente para dividir 25. Ele é menor que 25. Então, eu queria continuar a minha divisão. Toda vez que eu acrescento um 0 aqui que não é do número, eu tenho que acrescentar uma vírgula na chave, certo? Então, agora sim, acrescentei uma vírgula, agora eu coloco um número que multiplicado por 25 nos dê 200. No caso, 8 vezes 25, 200, e 200 menos 200 sobra 0. Então, esse resultado, né, 3,2 dividido por 0,25 vai nos dar 12,8, ok? Bom, e qual seria então o resultado de 48,23 por 0,2? Olha lá, mesmo procedimento. Quantas casas eu vou ter que andar para eliminar a vírgula? 2 casas. Então, eu vou andar 2 casas aqui, e aqui, como não tem 2 casas, eu vou acrescentar um 0, tá? E depois vou eliminar. Então, eliminar a vírgula. Então, como ficaria a nossa divisão? Olha lá, 4.823 dividido por 20. Agora sim, a gente faz a divisão pelo método da chave, tá? Então, cuidado, ó. Sempre lembrar que quando a gente acrescenta um 0 que não é do número, a gente tem que colocar uma vírgula na chave, ok? Então, tá. Na divisão, isso aqui é um resuminho, depois para vocês lerem e copiarem no caderno de tudo isso que a professora acabou de falar para vocês, ok? Vamos para o praticando 1, então? Ajude Marta a realizar a conta abaixo. 48 centésimos dividido por 2 milésimos. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos.
Vamos lá, pessoal? Então, veja, primeiro passo, né? Olha, quantas casas eu tenho aqui depois da vírgula? 2. E aqui? 3. Então, eu vou olhar para a maior quantidade de casas que eu tenho após a vírgula e vou pensar assim, que eles têm que andar com a vírgula na mesma quantidade de casas, né? Ou seja, esse 48 centésimos, ele só tem 2 casas. Então, eu vou acrescentar mais uma casa, no caso eu vou chamar isso aqui de 0, tá? Para que eles fiquem com a mesma quantidade de casas decimais após a vírgula, certo? Bom, então o primeiro passo é a gente igualar as casas decimais. Depois que a gente iguala as casas decimais, eliminamos a vírgula e cortamos os zeros à esquerda. Assim, ó, eu vou andar 3 casas, coloco minha vírgula. Esse zero, ele deixa de ter significado no número, né? Porque você não vai falar 0,480, você vai falar 480, certo? E aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui com esse número. Eu vou contar 1, 2, 3 casas e vou eliminar a vírgula. Então, ao invés de falar 2 inteiros ou 2, você não vai falar 0,002, ok? Então, vai ficar 480 dividido por 2, certo? Fazendo essa divisão, nós temos como resultado 240. Então, o terceiro passo, fazer a divisão, certo? Então, veja, primeiro nós igualamos as casas decimais, depois eliminamos a vírgula e por último, então, realizamos a divisão, certo? Vamos ver se vocês compreenderam. Olha o exercício 2. Agora a Marta tem outra conta, ajude ela novamente. Então, 31,775 dividido por 15,5 ou 15,5. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos.
Vamos lá, pessoal? Então, veja, primeiro passo, nós temos que igualar a quantidade de casas decimais, tá? Então, depois desse 31, eu tenho 3 casas decimais. E depois desse 15, eu só tenho uma casa decimal. Então, eles têm que ter a mesma quantidade. O que eu faço com esse 15, que não tem a mesma quantidade de casas decimais após a vírgula? Eu acrescento zerinhos aqui, eu acrescento mais 2 casas decimais, ok? Agora sim, olha, observe, eles ficaram com a mesma quantidade de casas decimais após a vírgula. Agora sim, depois que eu equilibrei a quantidade de casas decimais, eu conto aqui, né? Eu saio com a minha vírgula daqui, conto 3 casinhas e elimino ela. Aqui eu faço a mesma coisa, conto 3 casinhas e elimino a vírgula, ok? Então agora nós temos 31.775 dividido por 15.500. Então veja, 2 vezes 15.500 dá 31.000, tá? O que vai acontecer nessa continha? Fazendo a subtração, eu tenho 775. 775 é um número pequeno para ser dividido por 15.500. Então, eu acrescento um zerinho. Só que olha só, ficou 7.750. Gente, 7.750 ainda é menor que 15.500, ou seja, eu adicionei um zero, mas mesmo assim, esse zero, ele não foi suficiente para deixar esse número igual ou maior que 15.500. Então, eu acrescento um zero. Reparem que, para o primeiro zero, eu acrescentei uma vírgula. E como eu precisei acrescentar esse zero e ele não deu um valor suficiente para dividir pelo 15.500, eu acrescento, além da vírgula, um zero também na chave, tá? Então, isso é uma regrinha. Toda vez que eu coloco um zero no número e esse zero não faz com que o número fique maior para que ocorra a divisão, eu tenho que colocar um zero na chave. Então tá, eu tive que acrescentar mais um zero. Então agora sim, ficou 77.500. Opa, 77.500 é maior que 15.500. Agora sim dá para fazer a divisão. Então 5 vezes 15.500 dá exatamente 77.500. Então, o nosso resultado ficou 2 inteiros, né? 2,05, o valor final dessa divisão, ok? Bom, agora observem essa situação, olha, observe como Kaique calcula 35,15 dividido por 5, ok? Então, veja, ele calcula primeiro as partes inteiras, né? Ele fez 35 dividido por 5, tá? Que deu 7, e aí ele calcula depois as partes, né, a parte decimal também por 5. Também seria uma opção. Você calcula primeiro a parte inteira e depois a parte decimal, tá? Mas lembrando que é uma regra quando você tem um número decimal dividido por um número inteiro, ok? Bom, então na aula de hoje nós falamos sobre a divisão dos números racionais na sua forma decimal. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!